Vamos para a nossa aula de ciências? Vamos lá. O tema da aula de ciências dessa semana são os biomas brasileiros. Semana passada nós postamos uma aula específica sobre o bioma cerrado, que é um dos biomas brasileiros. Além do cerrado, nós temos a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, os Pampas e o Pantanal, certo? Dentro desses biomas, nós temos características que os agregam, que nos permitem falar que aqui é o bioma amazônico, características próprias da região amazônica. Bioma cerrado, bioma caatinga, mata atlântica, pampas e pantanal, certo? Então, são características diferentes dentro de cada um desses biomas, e é por isso que a gente distingue. Se fosse uma coisa só, seria o bioma brasileiro, mas o bioma brasileiro, em razão do nosso território ser muito grande, ser muito vasto, ele vai variar muito de acordo com o clima da região, por exemplo. O bioma da região amazônica, ele é caracterizado por florestas, região de floresta, florestas robustas, árvores altas, folhas largas, certo? Típicas da região equatorial, com esse volume grande de chuva. O bioma da Caatinga, ele é caracterizado por tipos de vegetação que se adaptam a regiões de clima mais seco, mais árido, certo? Nós temos vegetação do tipo as cactáceas, né, que não possuem folhas, que possuem espinhos, né, porque vegetação com muita folha na caatinga não se adapta, não tem como, né? Libera muita umidade, a planta morre depois, por falta de umidade, né? Ao contrário da região equatorial, onde a gente tem a Amazônia, que a gente tem as folhas largas, que podem dispor de grande umidade, justamente porque chove praticamente uma época do ano, praticamente o ano inteiro, na região equatorial, né? Tem os períodos de mais escassez hídrica, mas as chuvas lá são mais abundantes. Aqui o bioma cerrado. No cerrado a gente tem duas estações bem definidas, né? Uma seca e uma úmida. A gente está acabando de entrar na estação úmida, mas antes dessa estação úmida nós temos praticamente 6, 7 meses de seca. Então, a vegetação do cerrado, ela também tem essa característica de se adaptar a esses dois períodos distintos, né? A vegetação do cerrado é formada por árvores de menor porte, né? Arbustos, que tem raiz profunda, porque essa raiz ela vai ter justamente a finalidade de buscar a água em grandes profundidades, uma profundidade maior, ao contrário da região equatorial, onde as árvores podem ter uma raiz mais superficial, porque a água é abundante. Essas árvores típicas do cerrado, elas vão ter que elas se adaptaram para buscar água em partes mais profundas do solo. Então percebam que o bioma é uma adaptação do meio. Lá no Pantanal, o Pantanal, esse ano foi muito atípico. No Pantanal a gente teve uma seca muito severa, né? Mas o Pantanal ele é caracterizado por ser uma região rebaixada com tendência de alagamento. Então, o tipo de vegetação que se adapta ao Pantanal são vegetações que conseguem sobreviver em áreas mais alagadas, áreas típicas de alagamento, né? Infelizmente, a gente teve grandes queimadas no Pantanal em razão da seca prolongada, né? Agora que essa situação está melhorando, graças a Deus. Na região dos Pampas, a região sul do Brasil, a gente tem vegetação rasteira, uma vegetação caracterizada por ser mais rasteira, né? E que se adapta já a um clima subtropical, com temperaturas mais frias em determinadas épocas do ano, né? A Mata Atlântica hoje praticamente não existe. Por que ela não existe? Ora, por conta da intervenção humana, né, que foi muito forte no território brasileiro a partir do descobrimento. A Mata Atlântica ela cobria justamente a faixa do litoral brasileiro. Então foi justamente por ali que os colonizadores começaram a ocupar o nosso território. E essa Mata Atlântica ela acabou sendo praticamente toda devastada pela ocupação. Nas regiões litorâneas nós temos grandes cidades, grandes centros e também muitas indústrias, né?
E hoje, infelizmente, a Mata Atlântica ela é representada por pequenos testemunhos. É uma vegetação muito rica, formada também por área de floresta, típica do clima tropical, com uma grande biodiversidade, mas infelizmente já bastante devastada, né? Todos os biomas brasileiros, na verdade, eles foram muito devastados. Se a gente pega o exemplo do Cerrado, a gente teve a devastação muito forte a partir da década de 70, por conta da vinda da fronteira agrícola aqui para o centro-oeste, né? Os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, mesmo ali no sul do Pará, onde também tem faixas de cerrado, Tocantins, eles foram muito culpados visando a expansão das áreas agrícolas, e o cerrado foi destruído, né? O cerrado, que também apresenta uma biodiversidade gigantesca, ele hoje o que restou foram testemunhos. Isso é muito preocupante, isso está no texto da semana passada, porque o cerrado, se a gente for analisar a importância dos biomas, todos são importantes, mas o cerrado com certeza é o bioma brasileiro mais importante, porque ele serve como se fosse uma esponja na parte central do Brasil. Os principais rios brasileiros têm afluentes que nascem no cerrado, certo? Tanto rios que correm para o norte do Brasil, como é o caso do Rio Araguaia, Rio Tocantins, como o caso da nossa bacia aqui, do Rio Paranaíba, certo? Nós temos o Rio Araguaia e o Rio Tocantins, que vão correr na direção do norte, são afluentes do Rio Amazonas, e temos rios que nascem aqui, que são afluentes da bacia do Rio Paraná. E se a gente tiver problema de escassez hídrica aqui na região do Cerrado, muitos rios vão secar por aqui. E esse problema não vai ser só da nossa região. Como eu disse, esses rios que nascem, eles abastecem outras bacias hidrográficas do Brasil. E aí o grande problema é, se essa esponja seca, as águas dos outros rios, das outras bacias, também vão ser influenciadas. Isso é um problema muito grave. Tá? Faça uma leitura cuidadosa e uma leitura tranquila, tá? Tratando então desses biomas brasileiros. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar no privado, respondam as questões para que eu possa justificar a presença de vocês, né, nessa aula. E eu não sou youtuber, mas eu estou colocando todas essas aulas no YouTube. Se vocês quiserem, vocês podem se inscrever lá no canal, sintam-se à vontade. Tiverem sugestões para as próximas aulas, envie. A gente está seguindo o cronograma da BNCC, que é a norma, né, dos conteúdos para a educação no Brasil. E eu sei das dificuldades do ensino à distância, sei das nossas limitações, mas a gente não pode fazer dessas limitações um obstáculo para o aprendizado. É por isso que eu conto com vocês, conto com a curiosidade de vocês, para que vocês pesquisem e busquem mais conteúdos, tragam dúvidas, para que a gente possa enriquecer as nossas aulas. Tá? Grande abraço, boa noite, fiquem com Deus.